Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma vez, estamos aqui aproveitando essa oportunidade, como fazemos pela graça, pela misericórdia de Deus. Toda terça-feira, às 21 horas, nós estamos tendo essa oportunidade de compartilhar com os amados irmãos uma porção da Palavra de Deus, um assunto que trazemos para a nossa reflexão. Então, que o Senhor possa vir nos abençoar, possa abrir a nossa mente, nosso coração, possa nos encher com a sua presença e assim nos auxiliar nessa grande, poderosa, maravilhosa caminhada que é a nossa vida cristã, o caminho de Jesus, auxiliado diariamente, constantemente pelo Espírito Santo, até chegarmos no final dessa nossa jornada. Amém? Então hoje trouxemos um assunto, né? Toda terça-feira a gente tem assim essa oportunidade de trazer uma palavra para reflexão. Ou seja, uma palavra que vai nos fazer pensar, vai nos fazer avaliar, vai nos fazer considerar como está, como é a nossa vida com Jesus. Amém? Então, nós queremos ler para os amados irmãos a carta do apóstolo São Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos do capítulo 4. Tá bom? Então, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebeste de nós, quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não nos desejos da lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que, nesta maneira, ninguém oprima ou engane ao seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa, gloriosa, maravilhosa palavra. Então, eu li para os irmãos, né? A carta do apóstolo Paulo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Então, Tessalonicenses 4, do 1 ao 8.
E o próprio título aqui na minha Bíblia, né? Tem algumas Bíblias que não tem ou é diferente, né? Está dizendo assim, vivendo para agradar a Deus. Amém? Então, queria compartilhar com os irmãos, né, para uma reflexão a respeito de o que é viver para agradar a Deus. Como viver, como ter uma vida aonde Deus é agradado por nós. Como nós podemos chegar a essa condição? Bem, se nós queremos agradar a Deus, nós temos a única fonte pela qual todas as instruções para o nosso viver já estão ditas, já estão escritas, já estão documentadas, que é a sua palavra. Então, se eu vivo de acordo com a palavra, então automaticamente o resultado é agradar a Deus. Se eu não vivo de acordo com a palavra, então automaticamente também já estou definindo que dessa forma eu não consigo agradar a Deus. Então, viver para agradar a Deus, eu já tenho a pergunta e tenho a resposta. Como conseguir? Como chegar lá? Como alcançar? Observando a palavra, vivendo de acordo com a palavra. Então, se a palavra diz é assim, eu tenho que cumprir da forma como a palavra assim me orienta. Então, a forma como eu vou agradar a Deus é ser obediente à sua palavra. Nós sabemos que há períodos, né, da nossa história humana, onde muitas das vezes o ser humano melhorou o seu relacionamento com Deus, e em outros momentos o ser humano se afastou de Deus e não houve um bom relacionamento com o nosso Deus. Provocado por quê? Provocado novamente pela falta de levar em consideração aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Quando nós falamos que há momentos que são melhores e outros momentos que não são, não é? Nós temos que observar o tempo da história, o tempo determinado que nós estamos vivenciando. Então, para nós, hoje, o que nos interessa, né, é o tempo que se chama hoje, é o tempo que nós estamos vivendo. Então, nos tempos atuais, é mais fácil ou está mais difícil agradar a Deus? Sabemos que para agradar ou desagradar a Deus está ligado diretamente em colocar a palavra de Deus em ação, né? Então, quando eu cumpro a palavra, eu agrado a Deus. Quando eu não cumpro a palavra, eu não agrado a Deus. Então, o tempo que se chama hoje, o tempo atual, ele é favorável a agradar a Deus? Ou seja, é fácil cumprir a palavra? Né? Então, nós temos algumas observações que nós temos que levar em consideração, né? Então, por exemplo, o tempo hoje, a forma como nós vivemos.
a forma como a sociedade, né, como a sociedade vive. Então, nós estamos observando, né, que os princípios cristãos estão sendo, né, colocados num patamar inferior. Estão sendo considerados ultrapassados. Não estão mais sendo levados em consideração. Então, automaticamente, o tempo, né, de hoje não é um tempo favorável para que esses princípios, né, que vêm da Bíblia para a nossa vida serem observados. Porque vivemos num tempo contrário aos princípios, né, que a palavra do Senhor nos ordena, nos determina para a nossa vida. Outro ponto também importante que nós precisamos levar em consideração, não só o tempo, né, mas também o local. O local, né, dizem até que a sociologia, né, tem aquela ideia de que o ser humano, né, o homem, a mulher, é fruto do meio em que vive. Outros dizem que o meio é que é fruto da onde vive o homem e a mulher, né? Então, a sociologia diz que o homem e a mulher são frutos do meio em que eles vivem. Ou seja, se nós vivemos, né, num lar onde todo mundo é cordato, todo mundo é pacificador, todo mundo é amoroso, todo mundo é calmo, tranquilo, né? Cada um faz as suas obrigações. Então, a tendência natural, né, é que aquele local facilite a nossa vida, né, a ser vivida no dia a dia. Em contrapartida, né, há locais que são extremamente que causam dificuldades, colocam dificultadores, né? Quando você é numa família, é num lar, é num local onde você tem contato, onde você vê, onde você participa, então o ambiente pode, né, pode contaminar uma pessoa, né? Mesmo que ela não queira, vai ter que estar sempre alerta, lutando, né? Tal. Outro ponto também importante é o ambiente. O ambiente aonde você vive, né? Aonde você faz as suas tem as suas necessidades, né? Onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, o local, né? E tal. O ambiente assim ele é mais abrangente, né? Ele pode ser favorável ou pode ser contrário, pode ser desfavorável à nossa vida. E nós temos também o ensinamento, né? Ou seja, a falta de ensinamento das ordenanças, dos mandamentos do Senhor, ou né, o mandamento ensinado de forma incompleta, de forma não totalitária, não total, né? E tal, apenas uma parte. Então, isso preocupa bastante porque não nos prepara para viver, né? Como a própria Bíblia diz, o dia que se chama hoje, né? E nós precisamos nos preocupar
com isso. Então, nós estamos fazendo parte de uma geração onde estão havendo, né, grandes mudanças, principalmente nas áreas sociais, né? Nas áreas sociais, os pensamentos das pessoas, né? Por exemplo, nós temos um pensamento a respeito, segundo a Bíblia Sagrada, da formação tradicional da família. Hoje, o pensamento já incorpora, né, outras maneiras, outras formas, né, de formação dessa família. Nós temos várias situações aonde até algum tempo atrás se pensava a respeito de guardar o seu corpo, né? De guardar o seu corpo imaculado para o casamento, tanto o homem quanto a mulher, né? Se preparavam adequadamente para isso. Mas depois que veio a liberação sexual, né? Depois que veio todas as transformações naturais que vão acontecendo, né? À medida que uma coisa muda, ela vai havendo todas as transformações, né? E então, hoje, nós vivemos, né, praticamente dentro de uma sociedade não só brasileira, mas mundial, onde estas coisas nem sempre são levadas mais em consideração. Podemos ter aí um lugar ou outro e tal, que ainda há uma exigência maior, não sei o que, tal, mas não. A verdade é que não existe mais, né? Não existe mais. E aí o que acontece, né? Acontece que os desdobramentos, né, eles vão se tornando cada vez mais naturais e vão trazendo essas transformações para a sociedade. E nós não podemos tentar colocar o pó debaixo do tapete. Não, nós temos que levantar o tapete e nós temos que encarar essa situação de frente, né? Temos que ser honestos conosco mesmo, como o senhor disse, né? E que nesta matéria ninguém oprima ou engane ao seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Então, quer dizer, nós temos que falar, nós temos que conversar, nós temos que mostrar, né, que a realidade do mundo é uma, mas a realidade da igreja é outra. Nós, independente do tempo, independente do local, independente do ambiente ou do ensinamento, nós vivemos baseados em princípios. E que princípios são esses? Princípios que nos traz a palavra do Senhor para observarmos. Então, independente se estamos com o mundo modernizando, com o mundo avançando, com o mundo transformando situações que antes, né, era de uma forma e hoje é de outra, isso não importa para nós, porque nós não seguimos o mundo, nós seguimos a Jesus. As nossas orientações são bem claras, elas vêm da palavra. Então é pela palavra que nós nos orientamos. A palavra é a nossa fonte de luz. A palavra é a nossa bússola, é o guia, né, que
determina para a nossa vida. Então, nós sabemos que estamos vivendo momentos de muita dificuldade nessa área, né? Nessa área da liberação sexual, né? Onde os jovens, adultos, né, estão vivenciando muito essa área. E muitos, né, muitos são da igreja, muitos estão na igreja, muitos estão na casa do Senhor. Né? Então, nós temos que nos preocupar, nós temos que levar em consideração, né, que os momentos de hoje não são iguais, né? Não são iguais, porque antes havia todo um conjunto onde a própria sociedade, né, independente de ser cristã ou não, seguia esses fundamentos, né? Preservava esses fundamentos. Mas agora não mais. E automaticamente, independente da nossa vontade ou não, a igreja também ela é atingida, né? A igreja é atingida, porque na igreja nós temos jovens, nós temos adultos, né? E todas essas situações, elas podem estar presentes, né? Elas podem estar no nosso meio. Então, mas independente de qualquer coisa, né? Tudo que se relaciona a essa área não agrada a Deus. Nós não estamos, quem está nessa prática, né, não vive para agradar a Deus. É difícil? É difícil, né? É difícil. Cada dia que passa, é difícil ser jovem na igreja, né? Com todas essas facilidades, com todas essas mudanças, é difícil. É difícil ser um homem correto, honesto, sincero nessa área, mesmo estando na casa do Senhor. É difícil? É difícil. É difícil. Porque as facilidades que tanto o homem quanto a mulher, né, enfrentam no seu dia a dia é muito complicado, né? É muito complicado. É muita tentação, muita tentativa, né, do inimigo de derrubar, de destruir, né, a vida de uma pessoa, principalmente nessa área, né, aonde a liberação é praticamente total, né? Praticamente total. Então, não há mais nenhum freio para o pensamento. Então, a pessoa pensa em fazer algo, vai lá e faz, né? Mesmo que o que ela está fazendo há alguns anos atrás, há alguns meses atrás, poderia ser considerado um verdadeiro absurdo. Hoje não é mais, né? O tempo, o local, o ambiente, o ensinamento, hoje, né, já está demonstrando outras coisas. Então, realmente não é fácil. Agora, não é impossível, né? Não é impossível. Porque quando tanto o jovem quanto o adulto, né, eles têm o foco, eles colocam as suas vidas nas mãos do Senhor, então, automaticamente, né, o Espírito Santo vai fazer com que eles sejam vitoriosos.
E a única chance que nós temos para que isso não venha a acontecer, né, na nossa vida e nos encaminharmos para um caminho contrário à direção da palavra é ser abundante na presença de Deus. Está aqui, ó. Quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai, e para que abundeis cada vez mais. Ou seja, para que tenha abundância. O apóstolo Paulo disse, você aceitou a Jesus? Vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Você é batizado no Espírito Santo? Vai falar em línguas estranhas, a língua dos anjos. Ah, você fala em língua dos anjos? Então ore para profetizar. Ou seja, cada vez mais fundo. Entende? Fundo nas águas do Espírito. Mergulhando nas águas do Espírito. Né? O corinho diz, né, assim, né? Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. É isso. Querer mais. É a única forma que eu e você teremos para, tendo mais de Cristo, tendo menos do mundo. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais mundo. Entende isso? Está entendendo? Ou seja, cada dia o mundo está se tornando mais mundo. O que eu tenho que fazer? Cada vez, cada dia, eu tenho que ser mais servo, mais serva. É a única chance que eu e você temos para combater esse outro lado. Porque se não fizer isso, né? Não fizer isso, o mundo vai se avolumar de uma tal forma e vai nos encontrar muito pequenos em Cristo. Muito pequeno, raquíticos. E nós temos o quê? Nós temos que crescer, nós temos que engordar, nós temos que fazer de tudo para aumentar a presença de Deus na nossa vida. E assim nos tornando mais espirituais. É a forma como eu e você, eu creio, né, que é a única forma que nós temos para combater o mal que a cada dia está crescendo muito, está crescendo cada vez mais. Então, né, se o mal cresce e eu não cresço em Cristo, né, então a tentação vai aumentar, as dificuldades vão aumentar, né? E aí como é que eu vou resistir? Né? O Senhor disse, né, que não veio sobre nós ainda tentação que não fosse humana. Então, nós temos que nos preocupar, né, de crescer em Cristo e viver para agradar ao Senhor. Amém? Então, novamente, acordamos, concordamos que não tem outra alternativa, que é ser abundante na obra, na causa do Senhor. Que é o quê? A santificação. A santificação é a única forma que eu e você vamos ter para dizer não. Para dizer não. Quando, né, a tentação vier. Porque se a santificação não for o alvo, não estiver claro na minha e na sua vida, então a tentação, né, como nós acabamos de dizer,
ela vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, né? E pode ser que nós encontremos dificuldades para enfrentar, né? Enfrentar essas situações, né? Que serão constantes, né? Que passarão a fazer parte da nossa vida, né? Então, o Senhor está dizendo aqui, né? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ou seja, a gente santificar a nossa vida e honrar aquele a quem nós estamos seguindo. Volto a dizer, é a única chance, é a única oportunidade que nós vamos ter para, né, não caminhar pela prostituição. Né? Pela prostituição. Ou seja, pela lascívia, que é a impureza, né? Pela fornicação, que é a liberação sexual fora do casamento, é o adultério, que é a provocação das naturezas sexuais de quem é comprometido. Então, essas coisas poderemos, né, poderemos vencer, desde que estejamos empenhados, desde que estejamos concentrados, né, de que não há outra alternativa. Porque a Bíblia diz, né, que nós não podemos seguir, nós não podemos servir, nós não podemos estar debaixo de dois senhorios. A Bíblia diz, ou você serve um e agrada a esse que você está servindo, ou você serve o outro e vai agradar esse outro. Não tem como servir aos dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Então, quando você não está servindo a Deus, ou seja, quando você não está buscando, né, todas essas formas, todas essas maneiras de estar abundante na presença do Senhor, né, eu e você estamos correndo risco, uns mais, outros menos, de podermos cair, né, cair em tentação. E aí, então, né, o Senhor está dizendo que nós temos que nos abster da prostituição, né? Porque mexe com o nosso corpo, e o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo, mexe com a nossa santificação, que é a presença do Espírito Santo que Deus nos deu para, né, para o louvor e a glória do seu nome. É o Espírito Santo que nos ensina como vamos adorar, como nós vamos entrar na presença do Senhor. Amém? Então, essa é uma palavra, né, que o Senhor está nos dando essa noite, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então, nós não fomos chamados mais para a impureza, nós éramos impuros. E nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro, né? E agora, então, portanto, quem rejeita estas coisas, ou seja, quem rejeita a santificação, quem rejeita a palavra, né, não está rejeitando ao homem, não está rejeitando as convenções humanas, materiais, não, mas está rejeitando a Deus e rejeitando a sua palavra e o seu mandamento, né? Então, tenhamos amor, tenhamos carinho, né, por aqueles que pecam, por aqueles que erram, por aqueles que caem, né?
nessa impureza tão terrível que tem maculado, né, o reino de Deus, a sua igreja, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, de todas as idades estão, né, caindo, né, se entregando a esse prazer tão nocivo, né, aos servos de Deus, que maculam não só a imagem da igreja, mas também o reino de Deus, entristece o coração de Deus, a presença do Espírito Santo, né? Então, eu quero dizer para você e para mim, você que é homem, você que é mulher, você que é jovem, tenha cuidado, coloque a sua vida no altar, né? Vamos buscar ao Senhor, vamos santificar a nossa vida, vamos ter uma vida pura, uma vida limpa, vamos buscar, como diz aqui, a santificação e a honra. Vamos honrar o Deus que nós servimos, entende? Isso é muito importante, viver com honra, ter o prazer de ser de Jesus, ter o prazer de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, mesmo que a carne esteja pulando, mesmo que a carne esteja pedindo, mesmo que a carne esteja febril, né? A gente pode dizer não. E para dizer não, a presença do Espírito Santo, ela tem que ser bem abundante na sua vida e na minha vida, para que nós venhamos a ser e ter uma vida de vencedores. Amém? Então, que Deus purifique a sua vida. Que Deus purifique a minha vida de todo e qualquer tipo desse pensamento que, porventura, venha a se instalar, venha a estar na nossa vida e possa prejudicar, quebrar mesmo o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa juventude, que Deus tenha misericórdia da sua igreja e possa fazer e levar as nossas vidas para a santificação. Porque é a única, é a maior de todas as formas de viver agradando a Deus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, estenda sua mão para cá, nós vamos orar. Eterno Deus e Pai, estamos na Tua presença e em nome de Jesus. Temos vivido, Senhor, dias difíceis, dias do fim, dias onde podemos ver que Jesus está próximo, onde, Senhor, o mundo está como um caminhão que está descendo uma ladeira e o caminhão está sem freios. Senhor, esse mundo está perdido, esse mundo está indo de mal a pior, principalmente nas áreas, Senhor, ó Deus, da família, da sociedade, do relacionamento entre as pessoas. Meu Senhor, parece que não existe mais amor, não existe mais amizade. Então, ó Deus, tenha misericórdia dos teus filhos, das tuas filhas, e salva-os, Senhor, guarda-os, livra-os de todo mal. Aleluia. Que ainda tenhamos homens e mulheres tementes a Deus, que honram e querem guardar a sua vida, querem guardar o seu corpo em santificação e em honra ao Senhor, para que em tudo o nome dele seja glorificado. Que a sua casa e a sua família seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, que você tenha um restante de semana abençoado na presença de Deus. Que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que
Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Deus abençoe você, você seja um vitorioso, uma vitoriosa, e que você viva a santificação e a honra ao Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado por vocês terem participado dessa live, né? Daqui a pouco essa live também estará lá no YouTube, né? Você pode dar o seu like, você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar com seus amigos, com seus parentes. Tá bom? Deus abençoe a todos.